Bom, vamos lá. Pronto para começar? Sim. Sim. Bom, vou apresentar a Cris para vocês aqui na Ribas. Bom, ela é minha parceira aqui no Epistemologia, uma das líderes do grupo. A Cristina, para quem não conhece, ainda é artista, pesquisadora e, enfim, lendo o currículo dela, ela coloca como eventual curadora. Concebe projetos entre estética e política, né? Tem uma pesquisa militante e análise institucional e também, né, mais recentemente, principalmente dentro, né, do epistemologias, né, tem bastante, né, não somente, né, por conta de epistemologias, né, mas entra bastante os feminismos, né. Tem uma pesquisa sobre vocabulários políticos a partir de teatrais, improvisação. Criou e concebeu, né, a plataforma Desarquivo em 2011, que é um arquivo bem interessante de pesquisa, né, em arte. Ela pode falar um pouquinho para vocês. Em 2017, tem engajado na pesquisa em forma de arquivo e cartografia de arquivos táteis, com a Gisele Vasconcelos e Tatiana Wells. E também faz parte da rede Conceitualismos Sul, de 2008. Bom, ela atualmente é pós-doutora, está fazendo pós-doutorado no PPGAV do Instituto de Artes da UFES, é doutora no arte do Goldsmith College University of London. E, enfim, é um pouco disso e também fez, né, recentemente, né, tem uma publicação que eu gosto bastante, apesar de ela não ter me presenteado ainda, mas estou esperando o presente. Ainda não. O cordel que ela fez, né, sobre os feminismos passados, feminismos tardios, e esse que ela vai falar hoje, provavelmente, vou falar um pouquinho. que ela publicou na N1. Bom, é isso, é um prazer enorme. A Cris, né, vai trazer esse assunto, né, extremamente pertinente para os debates feministas e a partir de uma perspectiva muito bonita, né, que há, né, principalmente, né, de que modo que é que a gente se mobiliza, né, de que modo é que a gente pode, né, não só ser criativa, né, mas de que modo que nós nos unimos, né, a partir de certas imagens, símbolos, enfim, outras citas mais que ela vai falar melhor do que eu. Para reivindicar, né, certos direitos e, enfim, e outras reivindicações que temos, né, principalmente, e que estão relacionadas, né, a não só, porque é o aborto, mas está relacionada, né, também ao aborto. Bom, isso, Cris, agora fica contigo e eu estou por aqui. Aí vamos fazer aquele tempo que já conhece o grupo. E aí vamos vendo também, depois abro para as perguntas, eu formulo sempre perguntas e depois abro para todos poderem falar. A gente grava apenas aqui a parte da apresentação, né? A parte do debate fica entre nós. Tá? Obrigada, Cris. Obrigada, Carol. Obrigada a todas que estão aqui com a gente hoje. E bem-vindas de novo a quem está vindo hoje pela primeira vez. Como eu falei antes, rapidinho, esse é um espaço em que a gente está se reconfigurando, se encontrando, de uma certa forma se multiplicando como grupo, né? Nós somos Epistemologias Afetivas Feministas, que como grupo de pesquisa no CNPq tem um nome mais comprido, mas acho que esses três conceitos, que enfim são três, né? Grupo, Epistemologias Afetivas Feministas. Foi começado pela Carol, né, a partir da PUC, e a gente tinha essas reuniões, as conversas aconteciam presencialmente na PUC, aqui em Porto Alegre. Para quem não sabe, a gente está em Porto Alegre, alguns de nós, né? E então a gente, desde que começou a pandemia, o isolamento, a gente começou a fazer esses encontros virtuais. Então, já aconteceram alguns no primeiro semestre e a gente está começando a agenda, então, no segundo semestre. E como o setembro é um mês que marca a luta pela legalização e contra a criminalização do aborto, a gente decidiu fazer uma agenda que também dialogue com essa pauta, né?
A gente tem mais uma participante do grupo, que é a Ana Maria Bert, que faz parte da frente do Rio Grande do Sul pela legalização do aborto. Acho que ela não vai poder vir, eu acho que está com muitas ações, atribuições nessa semana. E então, no próximo mês, a próxima conversa também é ao redor do tema do aborto e da luta pela legalização. E aí, então, a gente decidiu fazer essa agenda específica, né, para dialogar, sobretudo agora, parece que é mais urgente, de novo, né, no contexto brasileiro, a gente pautar e poder conectar a luta pela legalização do aborto junto de outras lutas que estão dentro do escopo aí dos direitos reprodutivos, né, da criação, da refundação constante de novas formas de vida, sociabilidade, sexualidade que não sejam as heteropatriarcais que insistentemente nos governam e nos cerceiam, né? Eu vou apresentar para vocês uma pesquisa em processo, um texto em processo, que foi muito encorajado, assim, de certa forma, por conhecer a Carol. A Carol, ano passado, me convidou, junto com a Paula Marugan, que eu não sei se está aqui, acho que não sei se ela vai vir, que é uma pesquisadora da Espanha, que mora no México. A Carol me convidou para organizar um seminário temático do Fazendo Gênero, que é aquele grande encontro que acontece a cada 2 anos na UFSC, em Floripa, né? E esse ano ia acontecer, mas foi remarcado para o ano que vem como evento virtual. Então, a Carol nos convidou para fazer esse seminário temático e a gente desenhou uma proposta que pensaria práticas de arquivo e práticas feministas, né? E aí, então, foi ali que eu desenhei um pouco. Eu já tinha vontade de poder endereçar mais diretamente produção estética e aborto, mas até então não tinha tomado, assim, não tinha tido energia para juntar força para pensar, acho que é dessa forma, enfim, foi mais ou menos ali que começou, um pouco mais de 1 ano atrás. E também essa pesquisa, de certa forma, vem da minha participação na rede Conceitualismo del Sur, que é uma rede de pesquisadores que existe há pouco mais de 10 anos. Hoje em dia somos mais ou menos, acho que 50 pessoas, pessoas situadas na América Latina ou na Espanha, e em alguns outros países, no Canadá e mais alguns outros. São pessoas que vêm trabalhando com histórias da arte na América Latina a partir do que a gente pode entender como conceitualismos dos anos 60 e 70. Então, a partir não dá para tentar resumir num escopo conceitual ou metodológico só, mas é uma rede bastante diversa. E dentro da rede a gente tem criado, né, formas de pensar a pesquisa situada, pensar também narrativas feministas, e aí então é um pouco também com essa galera da rede que eu venho trocando sobre esse texto, sobre essa produção. E é a partir dessa rede que vem uma das contribuições mais fortes para essa pesquisa, eu acho, no sentido de ser uma semente, de ser matéria dessa pesquisa, que é o trabalho da Ana Longoni, que é uma pesquisadora da Argentina, não sei se vocês conhecem, é historiadora, hoje em dia está morando em Madrid, trabalhando naquele museu grandão Reina Sofia. A Ana escreveu um texto sobre as madres da Praça de Maio, e então nessa apresentação eu vou alinhavar um pouco com a relação, né, entre o lenço verde, o pañuelo verde, que é esse aqui, um dos, né, e os lenços brancos, né, seriam as fraldas, né, para nós em português, das madres da Praça de Maio. Esse texto também, que está aqui comigo como texto, mas logo eu vou colocar público no desarquivo que eu organizo, que a Carol mencionou, e também nesse academia que eu tenho usado, academia.edu, né? Esse texto eu escrevi para o seminário da Bienal do Mercosul, que aconteceu virtualmente esse ano aqui em Porto Alegre, a partir de Porto Alegre. Vai sair logo a publicação do seminário, e o texto vai sair integralmente, ele ficou um pouquinho maior do que era para ser. Então, o que eu vou compartilhar com vocês aqui logo vai estar circulando a partir da publicação da Bienal também, que já era para ter saído, mas não saiu ainda, está um pouco atrasada. O que mais que eu queria comentar desse grande preâmbulo? Nesse sentido, é para falar que esse texto, essa pesquisa, ele é uma pesquisa bastante partilhada com várias pessoas, né? E isso quer afirmar, assim, que a gente precisa criar espaços de escuta, né? Espaços em que a gente possa trocar sobre essas experiências de pesquisa e também
de gravidez descontinuada, de aborto, de experiência de maternidade, de formas coletivas. Eu tenho como premissa sempre que toda vez que eu vou falar de aborto, que se inaugure nesse espaço, e nesse sentido quero inaugurar com vocês um espaço de escuta, né? Um espaço de escuta das nossas experiências, né? Então, nesse sentido, é ressituar a pesquisa como uma pesquisa que está falando da vida, que é a narrativa da vida também, e que é a narrativa das nossas emoções em relação a isso, né? Essa apresentação, ela está, claro, dentro de uma agenda política, e então eu acho que é necessário que a gente possa reafirmar a vinculação, né? A vinculação entre a nossa vida real, concreta, nossa vida política na nossa individualidade, mas também a nossa vida política na coletividade. E como a gente pode se cuidar, se acolher e também se apoiar no sentido de transformar aquilo que é necessário para que a gente possa estar dando conta, né, de nos acolher nas nossas experiências de vida, ao contrário do que a gente está vivenciando, sobretudo agora no Brasil, de novo, com o impedimento do acolhimento, né, com um Estado que cada vez mais nega cuidado e cada vez mais viola como uma forma de opressão, né. Então, eu agradeço vocês por essa escuta que é também da minha experiência, né, não só como pesquisadora, mas como mulher e como mãe também. E então estamos aqui para escutar vocês também, né. Eu vou compartilhar a tela com imagens, mas antes eu queria comentar, será que eu já começo com as imagens? Carol, não sei se eu não preciso de autorização. Ah, não, acho que eu consigo. Ah, talvez. Sim, preciso. Espera aí, deixa eu ver se foi agora. Ah, mas não é. Não, a princípio tá liberado, dá uma testada. Agora foi. Tá. Bom, para falar um pouquinho mais de mim, deixa eu ver aqui com vocês. Vocês veem toda a minha tela? Vocês veem só o Safari, eu acho, né? Oi? Não, estamos vendo tudo. Não está vendo específico o compartilhamento do documento, né? Está vendo como se fosse a tela grande do computador. Tá. Vamos fechar isso aqui. Umas coisas de trabalho aqui que ninguém precisa ver. Aqui. Tá, agora vocês veem mais a imagem, né? Sim. Bom, para falar um pouquinho de quem sou eu também, que eu acho que ajuda a situar, Carol, muito obrigada, me apresentou, leu meu currículo, e acho que uma coisa a mais que é importante eu falar sobre de onde eu falo, de uma certa forma, né? Eu sou pesquisadora vinculada ao PPG em Artes, no Instituto de Artes da URGS, aqui em Porto Alegre. Eu voltei para cá depois de 15 anos fora, e tenho, então, essa trajetória acadêmica, né? Tenho feito da minha vida acadêmica minha vida profissional, ou seja, isso é o meu trabalho, né? Ao contrário do que muitas vezes não se entende, né, no universo do trabalho que está em desaparição, claro, o trabalho formal, mas eu tenho tido uma experiência na universidade, agora como uma pesquisadora pós-doc, que ocupa esse lugar, né, de ser professora, de ajudar na orientação das pesquisadoras e pesquisadores, e tenho desenvolvido uma pesquisa lá também. A minha pesquisa na universidade não é uma pesquisa relacionada a estudos de gênero ou uma pesquisa relacionada à sexualidade diretamente, ou mesmo em relação a estéticas do aborto, né? Então, de uma certa forma, eu localizo essa produção quase como uma espécie de militância que se coloca junto da minha experiência de pesquisadora, né? Seria uma parte, um desborde da minha pesquisa como pesquisadora na universidade, porque aqui nessa pesquisa eu acho que eu tento associar, como eu falei antes rapidamente, aspectos da vida, da minha vida, como pessoa no mundo, como mulher, como mãe, e também da minha vida coletiva, ou seja, do exercício da minha vida política e de uma produção do conhecimento. Então, a minha pesquisa na universidade ela está mais relacionada a processos de criação e a entender a coletividade e a relação entre subjetividade, subjetivação e criação, criatividade.
Então, de uma certa forma, isso também me nutre para olhar para as produções ao redor das experiências do aborto, né? E eu também tenho uma prática como artista e nos últimos anos tenho trabalhado com práticas corporais a partir de teatro do oprimido. A gente vai passar um pouco por isso, né? Nessas imagens que eu vou mostrar rapidinho. Então, é a partir daí que eu me situo, né? A minha produção textual, a partir desse corpo situado como mulher no mundo, também questionando o gênero, entendendo que gênero é um problema, né? Que gênero, a produção do binarismo de gênero é um gigantesco problema. Então, essa minha produção, ela não está tão situada na universidade, mas ela está situada numa série de outros agenciamentos, como a Carol falou, né, desse texto. Tem uma imagenzinha aqui, vou mostrar para vocês, que saiu recentemente, já faz um ano e pouquinho, mas com a pandemia tem alguma coisa do tempo que se comprime. Opa, cadê o texto? Eu estou mostrando um monte de imagem para vocês. Feminismos bastardos, feminismos tardios. É um texto que eu escrevi em 2018, final de 2018, e ele saiu numa compilação de textos em Florianópolis, a primeira versão dele, e depois uma versão editada saiu nessa série de cordéis da editora Enigma no Zoom, lá em São Paulo. Então, esse texto eu também entendo que é um texto muito de uma narrativa de vida, assim, em que eu vou falando de questões que me preocupam em relação ao estado atual das coisas, né? E nesse texto eu vou falar um pouco de aborto, mas aí tem outras imagens que surgem também, que é a necessidade de falar de como o Estado se apropria das nossas corpos, dos nossos corpos, e como é que a gente pode, então, tentar escapar, né? 2018 foi um ano bastante difícil, né? É o ano do assassinato da Marielle e é o ano em que se elegem, ao mesmo tempo, candidaturas de mulheres pretas e mulheres indígenas, como nunca se viu antes, né? Mas também é o ano em que se confirma, em grande parte, uma direita conservadora, uma ultradireita corrupta, miliciana, etc., no poder. Então, a gente tem essas forças, né, em tensão. Esse texto, então, Feminismos Bastardos, Feminismos Tardios, é um texto que vai falar um pouco disso, um pouco dessas forças em tensão e também de que maneira a gente pode abortar o Estado heteropatriarcal dos nossos corpos, né? Tem esses dois grafites que enfim, eu vou coletando imagens na internet, esse arquivo ao redor de estéticas do aborto que eu vou ir falando aqui com vocês, ele é um pouco essa coleção de imagens também, né? Então a gente pode pensar o aborto a partir de muitas perspectivas, uma delas é pensar de que forma a ideia de um aborto do Estado dos nossos corpos é necessário, né? Um aborto desse Estado normativo, controlador, heteropatriarcal é necessário, mas hoje não vou falar tanto disso, eu vou falar do aborto como descontinuação da gravidez, né? Então, essas duas imagens são muito importantes, eu acho, para a gente entender que outras formas políticas e estético-políticas a gente pode abordar a questão do aborto, né? Isso é rapidinho uma imagem de uma dinâmica de 5 encontros que eu fiz no Rio de Janeiro, quando eu morava lá ainda, em 2018. São oficinas para pensar cuidado, criação, e a gente criou uma creche. Algumas pessoas que estão me ouvindo já sabem disso, mas eu achava que era importante trazer isso para mostrar também o que é que eu faço como artista, né? O que é que eu faço como uma pessoa que trabalha no universo da criação. Então, essas oficinas eram oficinas para a gente performar, para a gente improvisar o que acontece nas nossas vidas relacionado a cuidado, relacionado ao trabalho reprodutivo e também experiências de aborto, experiências de filhos não tidos, experiências de comaternidade, de cocriança e outras tantas coisas, né? Para contar um pouquinho também quem sou eu organizei esse livro em 2014, que está aqui, é um livro que dá para baixar na internet, para quem quiser. É um livro que foi distribuído de maneira gratuita, foi produzido quando a gente ainda tinha alguns editais do Ministério da Cultura, agora que infelizmente não existe, mas espero que volte logo, né? Bom, vamos lá para as imagens de uma vez. Bom, por que estéticas do aborto, né? Algumas pessoas já me questionaram, os amigos lá da Rede Conceitualismos também acharam um tanto estranho essa junção de coisa, né? Estética e aborto. Em primeiro lugar, eu acho que tem uma provocação aí, sim, né? Tem uma provocação que é trazer
trazer ao grau, trazer ao espaço da visibilidade e da experiência estética aquilo que é constantemente legado à invisibilização por conta da criminalização, mas, óbvio, também por conta de uma moral distribuída e reproduzida, né? Quando a gente fala de reprodução social, a gente pode pensar que a reprodução social vigente, majoritária, ela é uma reprodução social da moralização da vida, né? Ou seja, que gera essa grande quantidade de julgamento sobre aquilo que é correto, aquilo que é incorreto, aquilo que é normal, aquilo que é compreendido como sendo algo, né, que desenha a nossa subjetividade de uma maneira aceitável, digamos, né? E trazer esse enunciado em si, eu acho, estéticas do aborto já geram um certo desconforto, eu acho, porque é como se fosse uma solicitação, né? Um convite também, uma demanda de que a gente possa ter espaço para falar disso, que é sempre, de uma certa forma, relegado a um espaço de invisibilização, e agora, de novo, e mais, né, a um espaço de criminalização mesmo, como a gente está vendo com a posição da ministra Damares e uma série de fundamentalismos que vão surgindo, que a gente sabe que são totalmente pautados numa visão familiarista, corrupta, numa visão violadora, né, das vidas das mulheres e das meninas. Então, essa imagem, para mim, ela é muito crucial, porque ela me ajuda, essa imagem que eu estou mostrando agora é do Chile, né, do ano passado. Eu acho que ela me ajuda a entender, assim, que o que a gente precisa é poder, já que a gente está falando de aborto, que é algo que envolve uma dimensão de saúde pública, né, uma dimensão também de saúde, de saúde mental, saúde psíquica, a gente precisa poder reverter algumas verdades que vão se colocando. Uma delas é a verdade da meritocracia, de que se a gente tiver sucesso profissional, se a gente se esforçar, a gente vai estar bem, né? Na verdade, a gente sabe que a gente está vivendo um modelo de sociedade e economia que é um modelo que nos leva à depressão, né? O modelo da exploração do trabalho é um modelo que leva a uma injustiça social, porque ele já está pautado ele já produz a desigualdade, né? O capitalismo já produz desigualdade para poder sobreviver, ainda que a gente esteja encontrando agora os vários fins do capitalismo, né, em vários cantos do mundo, e os vários fins do mundo também provocados pelos fins do capitalismo. Então, esse grafite, ele fala, né, mais justiça social e menos fluoxetina, né? A fluoxetina é a medicação para tratar a depressão. Então, eu acho que isso é muito forte, porque isso ajuda, esse enunciado, grito, ele ajuda a reorganizar, né, os afetos e também as lutas em volta também da criminalização do aborto, porque a experiência do aborto é algo que acontece, geralmente as mulheres são levadas a tratarem isso de uma maneira individual, e quando a gente cria espaço de socialização, espaço de visibilização, e nesse sentido, espaço também de experimentação estética, a gente está criando espaços de acolhida, espaço de transformação, ou seja, é possível falar talvez de ressubjetivação, né, da experiência, fora de uma visão medicalizada, fora de uma visão da vitimização, fora de uma visão que despotencializa, né, a vida das mulheres, né. Esse é um outro enunciado também muito importante, eu acho que tem a ver com essa reversão também que deve ser feita, né, de que um Estado que deveria prover os direitos é um Estado que, na verdade, um Estado que não provê, e o que a gente está vivendo agora no Brasil é um corte ainda maior, é uma tentativa de aumento do corte da possibilidade do aborto, né? Já vou comentar um pouco mais isso. Então, o que a gente acaba vendo é que seria um Estado que viola, não um Estado que cuida, né? Então, o Estado é tido o Estado é aquele que viola duplamente, né? Porque não fiscaliza, não educa, não fiscaliza e depois perpetra, né, dá continuidade às violências que eventualmente as mulheres podem estar sofrendo, já estão sofrendo. Isso é um pequeno gráfico para mostrar. Esses dias até uma amiga me perguntou, assim, um pequeno gráfico para mostrar o Estado hoje, né, na América Latina, da legalização do aborto, e me chamou bastante a atenção que a Colômbia é o único lugar que permite o aborto
Isso eu encontrei no site do Brasil de Fato, eu até fiquei com vontade de pesquisar mais e entender. A Colômbia seria o único lugar que permite o aborto para preservar a saúde física ou mental da mulher. Assim, ou seja, que menciona, pelo menos aqui, diretamente a ideia de saúde mental, né? Em outros lugares, né, como no Uruguai e outros países lá da América Central, a gente vê o direito ao aborto sem restrições, ou seja, a mulher não precisa justificar por que ela está fazendo um aborto, né? O que a gente viu agora no Brasil, muito recentemente, foi o caso dessa menina de 10 anos que era violada, né, por um tio, e confirma a estatística muito triste de que 65 a 70% dos casos de abuso sexual infantil no Brasil acontecem dentro das famílias, né, ou seja, são relações familiares, ou seja, dentro do espaço doméstico. Então, o que a gente viu que aconteceu recentemente com essa menina de 10 anos foi uma tentativa de impedimento de um dos 3 casos, né, em que o aborto já é legal. Então, quando a gente fala que a gente está demandando por aborto legal, é importante entender que já existem algumas condições de legalidade em que o aborto é um direito, mas essas condições são as condições que se está tentando de tirar, né? Está tentando reduzir ainda mais a possibilidade com essa portaria 2282, né? Então, essa imagem ela é bem importante para a gente entender, né, quais são as dinâmicas de captura da vida, né, da noção de vida, e a Carol Maran me ajudou a ler, e eu fui dar uma pesquisada, né, nessa noção de vida política e vida biológica, né, a partir do Agamben. Nesse sentido aqui a gente vê uma instrumentalização de uma noção de vida, né, que seria as vidas. Essa imagem não é exatamente para pensar Agamben, claro que não, mas a gente pode pensar que há uma dá para entender de que maneira há uma produção de uma noção de vida a ser defendida, quando na verdade a gente sabe que existe uma cisão que é feita, né, entre quais são as vidas que estão de fato sendo cuidadas, né, e quais são as vidas que estão sendo criminalizadas. Então, o que a gente vê de a menina de 10 anos, na verdade, em vez de ter a vida dela preservada, ela estava tendo a vida dela criminalizada, estava sendo ela acusada, e as pessoas que a defendiam como sendo os violadores seriam aqueles que queriam matar a vida do feto, né? E então a gente vê então essa confusão e eu diria essa instrumentalização da noção de vida de maneira que vá corroborar com a defesa da vida a partir dos conservadores, né? Que não se defende a vida daquela pessoa que já foi violada, mas se defende uma outra vida que seria, na verdade, uma vida que a gente sabe que no futuro também vai ser instrumentalizada, porque ela já está dentro dessa dinâmica de moralização, né? Seria uma nova maneira de pensar o direito à vida, né? Quem é que dá o direito à vida, né? É um tema bastante complexo e a gente deve voltar para ele sempre, sempre, né? Bom, como eu falei antes, então essa fala ela está orientada a pensar. Eu não vou tratar aqui hoje das expressões estéticas de artistas, porque essa parte da pesquisa ainda está bem começando. Eu estou começando a fazer um arquivo disso, começando a entender onde, quando e como, né? E também entendendo que muitas vezes trabalhos que vão tratar do aborto, isso é um desbote da pesquisa que eu estou começando a pensar, né? Não, são questões de pesquisa e metodologia que talvez não precise expor aqui, porque começa a ficar confuso, né? Mas quando e como um trabalho que enuncia, né, sobre aborto vai fazer parte dessa pesquisa, eventualmente um artista pode estar falando de uma outra coisa, mas também de aborto, como é que eu vou colocar aqui, eu não vou, enfim, são questões aí que eu estou pensando. Mas hoje aqui eu queria tratar de uma coisinha mais, uma passagem, digamos assim, de um signo, né, de um signo que é atualizado na luta pela legalização, que é o Triângulo Verde. Então, seria uma fala a partir, né, dessa pesquisa estéticas do aborto. Então, como eu falei antes, eu tenho juntado muitas imagens, né, tenho feito um levantamento grande de imagens, e é uma coisa que eu gosto muito, há bastante tempo já venho trabalhando dessa forma, como uma espécie de acúmulo arquivo, né? Esse livro, Vocabulário Político para Processos Estéticos, tem bastante dessa
dessa coleta, né? E não foi uma coleta só feita por mim, mas éramos um grupo de mais ou menos 20, 25 pessoas. Só que naquele momento era uma coleta de imagens, de enunciados, de uma produção que circulava pelas redes sociais, também pelas ruas. Era um momento ali de virada de 2003 para 2014, quando se começa a questionar mais e mais e mais o projeto desenvolvimentista da Dilma, e foi um pouco antes do golpe, né, a produção desse livro. Então, parecido com o processo do livro, eu vou fazendo então essa coleta de imagens para entender a diversidade de manifestações, de expressões, e eu gosto muito de pensar esse conceito também, expressões, modos expressivos ou expressões, o que surge, né, para tratar da questão do aborto ou desse pequeno ou grande rizoma de assuntos que vem junto. Quando a gente discute aborto, a gente precisa poder discutir direitos reprodutivos, a gente precisa poder dar conta de relacionar a outros tantos aspectos, né? Um pouco como a Carol falou no começo, né? Quem pode abortar? O que é um aborto seguro? Onde se pode fazer um aborto seguro? Quanto custa, né, um aborto seguro? Porque as estatísticas mostram que, em primeiro lugar, as mulheres que mais morrem com o aborto são indígenas, em segundo lugar, são mulheres negras, em terceiro lugar, são as mulheres brancas. Uma outra questão importante para pensar, estatísticas do aborto mostram que 2/3 das mulheres que abortam já são mães, então são mulheres que já têm experiência da maternidade, e isso mostra algo que é bem importante de pensar nesses moralismos aí em relação à proibição do aborto, é que o aborto seria a negação máxima, né, da possibilidade de cuidar, né, que essas mulheres aí que querem abortar é porque na verdade elas não são boas mães ou porque elas não são mulheres dignas de serem mulheres. Então tem uma questão moral muito muito pesada aí, né, que circunda, né. Esse é um trabalho de uma artista, Paloma, do Chile, que foi feito lá em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Então a gente vê muitas expressões que vão pensar essa mulher santa, que vão na verdade profanar a ideia de uma mulher santa, né, que tem um pouco a ver com isso que eu falei sobre a mãe, mulher e tal, sobre esses julgamentos, né. Esse é o trabalho da Leta Valente, que é uma artista do Rio de Janeiro, que é uma das poucas artistas circulando no circuito de arte contemporânea que eu conheço, que tem trabalhado mais diretamente com imagens e solicitado, digamos, criado um espaço para pensar narrativas ao redor de experiências de aborto. Ela tem esse outro aqui que é uma contagem. Esse aqui é o começo, mas depois no final da exposição o quadro vai começando, as pessoas vão lá e marcam, né? Ela criou também uma linha de telefone. Não vou falar disso, eu até tenho que conversar com ela uma hora para tentar entender mais as motivações e, enfim, talvez escrever alguma coisa mais específica sobre o trabalho dela. A gente vai passar rapidinho agora por essas imagens que são campanhas, que eu acho que é importante falar também, a importância das campanhas nessa produção multiplicitária, né, dos movimentos feministas, dos movimentos pró-legalização. Essa é uma campanha que, se não me engano, é de 2016, chamada Corpos em Risco, ou 2017, quem me corrija se eu estiver errado. Está no Facebook, dá para baixar todas essas imagens, são pequenos cards, assim. E, de uma certa forma, se relaciona à campanha, eu acho, nas outras... Espera, como chama? Vivas Nos Queremos, né? Vivas Nos Queremos, que é uma campanha que surgiu na Argentina, que também são campanhas gráficas, né, que vão surgir, né, no intuito de produzir uma diversidade de imagens para circular, e tem então também esse trabalho pedagógico, né, não só militante, mas pedagógico, ou seja, de informar sobre, né, as condições do aborto e o que é a criminalização, como se pode tentar reverter essa criminalização. Então vocês veem que são uma série de charges, uma série de gravuras. São obras também, a gente pode pensar, né, sem querer fazer essa separação entre obra de artes visuais e militância, ou trabalho de ativismo. Então eu não me interessa fazer essa separação, eu acho que é legal a gente poder pensar nisso, porque a noção de estética, que para mim ela está muito relacionada a uma produção da vida também, não só a produção das imagens, ou seja, a gente pode pensar em essa fluidez que isso sugere, né, entre corpos e imagens, ou subjetividade e objetividade também.
Claro que há aí o status de obra, há o status de um objeto, sim, né? E a gente pode então conversar sobre isso, acho que é uma questão para pensar depois também na nossa conversa. Bom, aí está uma imagem do lenço verde. E a gente vai entrar então no lenço verde e eu sei que meu tempo já deve estar meio apertado. Não, tá de boa, Cris. Tá. Se alguém quiser interromper também, eu acho que pode, né, Carol? Assim, tal questão. Claro, sem dúvida. É tão quietinho esse Pode espaço. virar uma conversa. É muito chato. E a gente não vê os rostinhos, a gente não vê assim, enfim. Se a gente estivesse numa sala, né, a gente ia ver assim, essas pessoas estão inquietas, elas começam a sacudir na cadeira, mas a gente não pode ver isso. A gente achava estranho na sala de aula, né? Mas agora a gente sente falta. Até a gente na sala de aula não tinha ideia de quanto tinha o retorno. Sobretudo de um olhar periférico e atmosférico mesmo, né? Essa coisa de entender se a gente está num espaço coletivo, né? Bom, o lenço verde. Então, focando um pouquinho nesse signo, né? Me chama muito a atenção, eu acho que é bem interessante poder, e algo que também está super em aberto para mim nessa pesquisa ainda, é entender essa articulação entre signo geométrico, colorido e vida-corpo, né? E entender essa articulação como os nossos amigos homens que já morreram, europeus, Deleuze e Guattari, diriam maquínicos, né? Tem uma função aí, né? Tem uma função e um encontro entre, né, esse signo verde, triângulo colorido e os corpos e as corpas e as nossas dinâmicas coletivas suadas e iradas e etc, né? Eu acho que é bem interessante pensar essa coprodução assim. Ao passo que as estéticas do aborto é algo que também vai gerar enfim, muitas imagens, quando a gente vê muitas imagens de arte feminista e feminina, que a arte feminina que nos coloca como arte feminista, enfim, isso é uma grande questão sempre, né? É sempre interessante pensar que há uma visceralidade muito grande que se apresenta, né? Isso me interessa também poder olhar a partir das suas estéticas do aborto, né? Entender quais são as imagens corpóreas mais viscerais que podem nos falar dessas experiências, que podem demandar pela legalização, pelo direito, né? Pelo aborto como direito. Porque também não me interessa ficar tanto ao redor só das narrativas mesmo, das narrativas como sendo as narrativas singulares, mas sim aquelas narrativas que conseguem também saltar ao espaço de uma coletividade, de uma coletivização, né? Ou como eu falei antes, no sentido de uma escuta da experiência, que fale da comunalidade dessa experiência, né? Entendendo as diferentes sutilezas, claro, estão em volta dessa experiência. Então, eu acho que as madres da Praça de Maio que é de onde surge, né, o triângulo, são exatamente uma raiz, né, um útero raiz dessa experiência mesmo para pensar o aborto, porque elas vão falar bastante dessa comunalidade da maternidade, de que maneira é possível ser mãe de todos os desaparecidos. Bom, então, eu fiquei bastante emocionada, não me lembro exatamente quando, eu entendi que o triângulo verde, aquele que estava aparecendo cada vez mais e mais nas manifestações feministas, era uma referência aos lenços brancos das madres da Praça de Maio. Não sei se todas vocês sabiam disso, mas quando eu fiquei sabendo disso, acho que 2, 3 anos atrás, eu fiquei bastante emocionada, porque para mim isso marca é como se fosse uma pedagogia da minha própria vida política, né? Como se fosse uma memória da minha própria vida política, que reafirma suas marcas, digamos, as suas aprendizagens, e atualiza, né, numa experiência que é a minha experiência também e que pode ser a experiência de muitas de nós. Né? Digo isso porque sou uma mulher do sul do mundo, do sul global, e durante muito tempo saí daqui do sul. E fui muito marcada por entender o que foi, né? Na minha família ninguém desapareceu, mas enfim, nasci exatamente nos anos 80, no final da ditadura do Brasil. Fui muito marcada por entender o que era aquele período que tinha antecedido a minha vida
E acho que como muitas pessoas que nasceram nessa passagem, né, dos 70 para os 80, a minha infância foi marcada por um certo gelo, um gelo atmosférico, já que a gente falou de atmosfera, um certo gelo atmosférico do que era a experiência política daqueles anos 80, em que aparentemente nada poderia ser político, né? Existia um certo silenciamento da experiência política. Em 2001, 2002, a gente teve aqui os Fóruns Sociais Mundiais e eu me lembro muito nitidamente, eu militava, era de uma ONG daqui, né, da Amigos da Terra, que ainda existe. E nunca vou esquecer daquele momento em que eu vi os hijos chegando, né, que são os filhos dos desaparecidos, né? Então, existe o movimento das Madres da Praça de Maio, que é um movimento que surgiu para reclamar os corpos dos desaparecidos da Argentina, e existe também o movimento dos hijos, assim como existe no Chile e em outros países também, mas eu vou falar mais da experiência a partir da Argentina, que é o que, enfim, que eu estudei aqui, o que eu sei também. E é algo com me vinculo também, porque, enfim, eu nasci na fronteira com a Argentina e cresci em Porto Alegre. Então, para mim é como se fosse olhar de volta para essa minha vida, que não é exatamente a minha vida, mas de uma certa forma um lugar sim, em que não é a minha vida, porque como eu falei, não tem desaparecidos na minha família, mas é o mesmo contexto, é o mesmo lugar. Então, neste mesmo lugar, essas experiências e essas opressões, esses desaparecimentos aconteceram, né, ao lado, né, tão perto, né. E então, para mim foi bastante, acho que também talvez essa força desse signo que me tomou, assim, olha que forte que é isso, né? Acho que diz de uma chegada minha, de novo, né? Nesses movimentos feministas, das minhas experiências também com o aborto, e de como eu acho que tinha algo ali que eu precisava socializar, e que a aparência desse triângulo verde chega no momento em que eu estou pronta para socializar, em que eu estou pronta para... Então, as madres, voltando um pouquinho, as madres surgiram no final dos anos, na metade dos anos, não, final dos anos 60, agora vou me confundir, alguém vai me ajudar daqui a pouco, mas eu tenho uma coisa anotada aqui. Final dos anos 60, comecinho dos anos 70, na Argentina, para reclamar os corpos desaparecidos. As madres faziam essa ronda, né, ao redor do obelisco, e porque era proibido protestar, era proibido estar parada protestando, então elas caminhavam, né? E as madres são então esse primeiro movimento que surge para reclamar, né, esses corpos. E alguns é bem conhecido o silhuetaço, né, que é essa ação de fazer a silhueta dos corpos dos desaparecidos. O silhuetaço é um momento em que as madres que, digamos, o movimento pelo reclame desses corpos desaparecidos toma uma dimensão bastante maior. Elas já existiam há bastante tempo, já faziam bastante as suas ações e tudo. Então, o silhuetaço é bastante conhecido como esse momento de uma publicização da luta, né, pelo reclame dos desaparecidos. E, enfim, existe muita coisa sobre isso e tal. E voltando para os lenços, né, os lenços são algo que é criado pelas madres como uma maneira de falar dessa vinculação, né? Quem fala disso bastante é a Ana Longoni, é um texto que, se não me engano, ainda é inédito, não saiu. Os lenços são as fraldas dos seus filhos, né? São as fraldas dos filhos que, claro, quando desapareceram já não eram mais bebês, mas já eram adultos, militantes, né? Que foram roubados pelo Estado. Então, nesse sentido, há um controle aí sobre a vida, sobre aquele que deve estar vivo, né? O Estado se coloca nesse lugar, que é um lugar de sinalização, né, de que expressões de vida e política são aceitáveis e que expressões de vida e política não são aceitáveis, né? Então, elas tiram essas fraldas, não dos bebês, mas de um corpo que seria o corpo íntimo, né, que seria o corpo do bebê, e fazem essas fraldas, então, se tornarem um signo político, né, de reivindicação da presença desses corpos. E então, primeiro elas parece que bordam, né? Elas bordam os nomes dos filhos, mas depois elas decidem que não era mais necessário nomear os seus filhos, e então elas se tornam as mães
de todos os desaparecidos. Eu acho que aí tem uma solidarização, tem uma transversalização dessa força que é muito impressionante, que a gente pode pensar também que tipo de movimento pode acontecer, né? Que tipo de enunciado que nos associa, que nos alia, né? Mulheres que abortaram com mulheres que são mães, com mulheres que nunca abortaram, com mulheres que não são mães, mas que mulheres que também cuidam. Então, sabe, que tipo de experiência está aí, né? Quando a gente vê, claro, nas ruas a expressão a luta pró-legalização, evidentemente ela não deve ser feita só por mulheres que tiveram a experiência do aborto ou pelas mulheres que porventura podem, né? Esses dias eu até fiz um comentário num grupão desses do Facebook que existe, grupão cheio de mulheres, assim, 100 mil mulheres. Aí tinha um post sobre um movimento, não é a primeira vez, né? Mas o movimento das mulheres para não ter filhos, né? Das mulheres que são contra ter filhos. Aí eu só escrevi assim, olha, as mulheres que são contra ter filhos precisam solidarizar com a luta por a legalização do aborto. Porque mesmo as mulheres que são contra ter filhos, elas podem passar por isso, né? Podem ter que passar por isso. Enfim, então a gente pode pensar em vários aspectos que podem ajudar a fortalecer e transversalizar isso, né? Então essa é uma ronda, voltando lá para as madres. O movimento das madres lá pelo tanto se dividiu em dois, eu não vou falar disso, tá? Eu posso estar incorrendo num perigo gigante aqui de tratar as madres como uma coisa só, mas eu estou por enquanto olhando mais para o signo mesmo. E bom, fiz uma manifestação em Madrid, 2013 ou 2014, se não me engano, que é uma manifestação pró-legalização do aborto, mas que ainda não tinha o signo verde como sendo, o triângulo verde como sendo o signo dessa luta, né? Bom, o que aconteceu foi que em 2003, pelo que eu fui vendo nas minhas pesquisas, acontece um encontro em Rosário, que é quando se decide que o verde em Rosário, na Argentina, se decide que o verde vai se tornar uma cor importante para a luta pró-legalização do aborto. Porque o movimento feminista internacional há muito tempo é pautado pelo roxo, né? O roxo ou o lilás. Então, em 2013 é quando o verde toma essa mensagem especial, né? E se torna um signo para a legalização do aborto. E é só em 2017 que aparece o lenço. Então, eu não vou... Pois não está tanto aqui, mas existem pesquisadoras na Argentina que estão vendo isso bem direitinho, assim, com detalhes, né? Qual é o encontro? Não está aqui no meu texto, mas qual é o encontro? Qual é o momento? E é claro, vai aquelas pessoas que vão dizer, não, mas não foi aqui, foi ali. Quando é que acontece essa fusão, né? Quando é que quando é que o lenço branco vira o lenço verde? E aí, então, começa a tomar essa velocidade, essa disseminação e essa velocidade. No texto que eu escrevi, será que eu leio para vocês aqui? Não precisa, né? A partir da Ana Longoni também, eu tenho pensado algumas coisas que até a gente compartilhou, isso faltou falar antes no comecinho da apresentação, que eu já tinha compartilhado esse texto com o nosso grupo, né, numa apresentação interna. Eu queria agradecer as integrantes do grupo por todas as maravilhosas colocações que fizeram e sugestões para alteração desse texto, tal, a continuidade dessa pesquisa. Então, eu compartilhei esse texto antes com o grupo, né? E ali eu falava um pouco o texto fala disso, quando vocês tiverem esses textos, vão ver, fala um pouco de como o lenço, a mesma operação que a Ana Longoni vai falar, né? Que o lenço das madres, que mostra que o lenço é a fralda e o lenço traz os fluidos, né? Traria os fluidos do bebê, que seriam essa intimidade ela toma esse espaço público, né? De uma certa forma, o lenço verde também faz isso, né? Eu tenho então pensado e sobre isso não dei conta de escrever ainda, mas nessa operação, né, sígnica corpo, experiência, né, de como essa multiplicação multitudinária desse signo nas ruas tem uma certa operação de invisibilidade para visibilidade, né, daquilo que é colocado daquilo que é feito invisível, daquilo que é oprimido, no sentido para aquilo que é expressado, né? Então tem essa certa passagem, assim.
Tem um trabalho aqui do Mulheres Criando que eu vou passar, não vou falar. Cris, Que é um deixa trabalho só que um pouquinho aconteceu. mais claro quando foi exatamente que, desculpa, quando foi que surgiu, né, enfim, né, o uso desse lenço e, enfim, se tem, né, porquê da cor verde. Só ressaltar um pouquinho mais isso. O porquê da cor verde eu não saberia te dizer, Carol. Mas eu vou mostrar os outros lenços aqui que também se produziram na Argentina. E qual foi o evento mesmo que 2000, começou? 2017, eu tenho assim que foi em 2017, em Rosário. Tá. Tá, apareceu da cor verde foi em 2003. E aí o verde se tornará o verde aborto em 2017, aprendendo das mães da Praça de Maio. Então, em 2017 que ele vira um lenço, da mesma forma que o lenço, né, que é o lenço para ser usado na cabeça, né, que é essa fralda pañal, né, pañal, que pode ser usado na cabeça, que pode ser usado no pescoço, pode ser usado no pulso. Deixa eu só mostrar essas imagens. Então, tem uma coisa super interessante da gente pensar junto, assim, que é e absolutamente necessário, que é pensar as economias que se multiplicam, né, digamos, o aspecto material, né, da vida que ganha de uma certa maneira com a luta, né, pró legalização. Na Argentina existiu uma multiplicação gigantesca de cooperativas que começaram a produzir lenços pró legalização. Isso tem a ver também com a agenda, né? É uma falha minha na fala aqui com vocês. Tem a ver com uma agenda pró legalização na Argentina que ganhou uma força gigantesca ainda no contexto do Macri, né? Do governo do Macri. Então é quando a luta pró legalização toma uma dimensão realmente multitudinária, toma as ruas, a luta feminista cresce muito, e aí surgem muitas cooperativas de mulheres para produzir os lenços, né? E existem muitos artigos que falam, então, de como se gera um mercado, né? Um mercado um mercado de produção de roupas que já existia, mas um mercado que se nutre da produção desses lenços, de tudo mais que se produziu ao redor da luta pró legalização também. E então, nesse momento, se começa a multiplicar também na Argentina, ganha... muitas lutas começam também a usar o lenço como a sua bandeira, né? Então, essa aqui é uma imagem, por exemplo, do Ni Una Menos, que faz o lenço roxo, o Vidal, que já era das lutas feministas. O movimento conservador na Argentina usa, o movimento conservador que é contra a legalização, usa o azul celeste. E existem outros. Eu tenho um outro lenço aqui que eu gosto muito também, que é de lá, que é a Campanha Nacional por um Estado Laico, que é a apostasia, né, que é uma campanha que veio em seguida, assim, a pró-legalização, que é essa separação, dizendo eu não sou católico, né? Então essa campanha que a gente precisa muito viver no Brasil hoje em dia, entender, eu não sou católico, ou enfim, não tenho uma vida, uma prática religiosa, não estou identificado com nenhuma religião. Isso, de uma certa maneira, tentando separar, né? Estado e igreja. Essas são imagens das cooperativas. E eu não sei, eu acho que é isso. Eu acho que a gente podia abrir para conversar. Tá ótimo, Cris. Já falei bastante. Acho que sim. Eu podia só comentar rapidinho essas imagens do Mulheres Criando, né, que é esse coletivo da Bolívia, que há bastante tempo já vem falando de pessoas relacionadas ao aborto, né? E elas fizeram uma obra em 2014 na Bienal de São Paulo. É isso, Carol. Muito, muito obrigada. Deixa eu voltar aqui, parar de compartilhar a tela. Obrigada, Cris. Eu aqui também vou encontrar onde que eu paro de gravar.